da coleta de assinaturas de mais de 2 milhões de brasileiros, o Ministério Público Federal, por meio da chamada Força Tarefa da Operação Lava Jato, encaminhou as chamadas 10 medidas contra a corrupção, que tinham como finalidade combater a corrupção que corrói a nação brasileira. Se existe uma crise financeira instaurada no nosso país, não é porque servidor público tem direito, não é porque servidor público tem benefícios e trabalha, e sim porque bilhões são desviados anualmente com a corrupção. E o que se viu na Câmara dos Deputados, na madrugada que foi posterior a uma tragédia da Chapecoense, que gerou uma comoção nacional, foi uma verdadeira manobra que culminou com o desvirtuamento das 10 medidas contra a corrupção. Remanesceu apenas uma das 10 medidas propostas, e o que tirou a chancela do Ministério Público e da magistratura no que tange ao prosseguimento do projeto de lei. Ontem, mais uma infeliz manobra foi tentada, mas desta vez não logrou êxito no Senado Federal, que foi a tentativa do presidente do Senado, o senhor Renan Calheiros, de aprovar um regime de urgência para a tramitação das 10 medidas, de modo a inviabilizar essa mobilização que é feita hoje aqui no município de Frederico Westphalen, mas também no estado do Rio Grande do Sul, por colegas, membros do Ministério Público, por magistrados, e em todo o país, para alertar a população daquilo que é feito. E digo alertar, porque no bojo do projeto de lei foi apresentada uma emenda. Emenda essa que, senhores, inviabiliza o trabalho do Ministério Público, inviabiliza o trabalho da magistratura. Se aprovado esse projeto de lei, tal qual posto pela Câmara dos Deputados, nós podemos, membros do Ministério Público, entregar as chaves da promotoria. Nós não temos mais o que fazer aqui dentro. Não há o que ser feito. Investigações de improbidade administrativa que limitam, que impedem, que trazem medo aos governantes de praticar atos ilícitos, não mais ocorrerão, serão totalmente inviabilizadas. Da mesma forma, senhores, os magistrados não terão mais como julgar tais ações. Lhes digo isso porque é trazido, sim, informação que é necessário conter o Ministério Público, é necessário conter abusos da magistratura. E é verdade, ninguém quer abusar das suas funções. Porém, o projeto de lei como posto indica que é abuso nós exercermos nossas atribuições, nós exercermos nossas funções. É isso que o projeto de lei traz. A partir do momento que eu instaurar uma investigação, que eu ajuizar uma ação, e o juiz receber essa ação e julgar, estarei eu, membro do Ministério Público, praticando um abuso de autoridade, estará o magistrado praticando um abuso de autoridade. E como consequência, nós perderemos nossos cargos, nós seremos obrigados a indenizar aqueles que nós investigamos e imputamos a prática de um ato ilícito. Um dos dias mais tristes da nossa história, com a tragédia do time da Chapecoense, a gente acorda com a notícia que o Congresso desvirtuou totalmente o projeto de lei que foi apresentado exatamente pelo Ministério Público, com o apoio do Ministério Público e do Judiciário, e eles simplesmente, em uma clara revanche contra a Operação Lava Jato, contra os juízes, contra o Ministério Público, eles aprovam, desvirtuam e aprovam a lei contra o Judiciário e o Ministério Público. Então, assim, é um fato que é inacreditável o momento que a gente vive hoje com o Congresso que a gente tem. Eu não tenho mais nenhuma dúvida, isso já não só de agora, mas isso acho que foi a gota d'água que a gente tem o pior Congresso da nossa história. E o que a gente precisa, como o Dr. João Pedro falou, é que a imprensa leve isso para a população, que a população tenha ciência disso que a gente está vivendo hoje, porque, como o Dr. João Pedro falou, a gente vai ficar de mãos atadas no combate à corrupção. Agora, criar condutas específicas para exercer, para intimidar, né, numa clara represália aos promotores e ao judiciário, simplesmente para que a gente se iniba e não tenha mais essa ação, esse poder de julgamento, né, é o que está sendo colocado, vamos dizer assim, à sociedade como algo normal, simplesmente normal, onde, que nem foi relatado aqui, mais de 2 milhões de pessoas assinam a petição com 10 medidas, das 10 medidas uma é aprovada,
9 são deturpadas e ainda colam outras situações para se beneficiar. Esse é o ponto, né? No momento de tragédia, no momento às escuras, no momento onde está se avançando, delações que vão envolver mais pessoas, e daí a população, pelo menos, dentro do seu juízo de valor, tem que entender quem está falando e quem está tomando as medidas corretas ou não. Uma inversão de valores, não apenas com a criação de crimes de responsabilidade para promotores, para magistrados. Eles retiraram do projeto de lei, por exemplo, a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. Eles deturparam, tirando a possibilidade de aumento do prazo de prescrição de processos de corrupção. Há uma inversão de valores. O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Com esse tipo de medida, isso enfraquece a classe, isso enfraquece a atuação do Ministério Público na busca de uma sociedade mais justa, na busca da defesa dos direitos individuais, indisponíveis e coletivos. E enfraquece também e amarra o Poder Judiciário, colocando medidas que vão amordaçar promotores e vão amordaçar juízes. Aproveitaram-se de uma tragédia, de um momento de comoção, para, no apagar das luzes, aprovarem um projeto de lei totalmente deturpado, né? O que era medidas anticorrupção se transformaram em medidas a favor da corrupção. E o Poder Judiciário lastima profundamente essas alterações e digo, um Poder Judiciário livre não é capacitado para julgar. Um Poder Judiciário amordaçado, intimidado, não tem condições de prestar uma jurisdição efetiva ao cidadão. Os maiores prejudicados aqui não são os juízes, os promotores, que sim, responderiam criminalmente e civilmente antes ainda desse projeto. Os maiores prejudicados são os cidadãos, são os jurisdicionados. A título de exemplo, nós temos aqui crimes de responsabilidade, crimes de abuso de autoridade, em que o juiz ele fica impedido, inclusive, de se manifestar, de fazer comentários depreciativos acerca de despachos, sentenças de órgãos judiciais. São medidas lamentáveis. Ainda se discutiu uma questão de que o Poder Judiciário poderia, inclusive, responder por abuso de autoridade em caso de o Tribunal de Justiça reformar uma sentença condenatória por absolvição, por insuficiência de provas. Então, me digam, qual o cidadão que vai ter segurança no Poder Judiciário que vai julgar com medo?